Vamos colocar. Enquanto isso, vá preparando sua pergunta, caso você tenha, para fazer, gente. Aê, meu querido! Aí, fala, pastorzão. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo. E você está me ouvindo bem? Tá, tô ouvindo sim. Eu tava procurando lá no Rema Resende, por isso que eu não tava conseguindo. Ah, eu pedi logo para a Leila te acionar para ver se estava alguma dificuldade. É, Mas a gente está fazendo pela live da igreja porque alcança mais, pelo o endereço da igreja, né? Está alcançando mais entendi. pessoas, né? O Graças a pessoal está Deus, entrando glória a Deus. aqui, cara, e tá uma benção, viu? Isso Benção. aí, pessoal. Muito bom, viu? Manda um aviãozinho aí pro pessoal, pros contatos, pra gente ter mais gente aí. Benção, tá É isso chegando. aí. Vão acionando aí, gente. Amém? Eita, Márcio, que honra, viu? É, a honra é minha, pastor. Poxa, a honra é minha. Fico até meio constrangido. É isso, cara. O pastor Márcio, ele já é um parceiro, um amigão do Rema aqui da igreja também, nós, da igreja, né? E é uma bênção, e o pessoal aqui, tanto os alunos do Rema como a igreja ama, né? Ele, Josi, a família inteira. É uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Muito Tem o bom, pessoal de querido. Nova Iguaçu aí também, pastor, que eu tô vendo aí, tá Sara, Manda aí. Patrícia, a galera aí. Tá tudo aí. Cheguei! Coisa Amém, cara. boa. Muito bom. Eu estou dizendo, pessoal, formule sua pergunta, pode ir enviando aqui, nós vamos estar abordando, né? E com certeza vai ser um tempo gracioso, edificante. Estão dizendo aqui, um excelente professor. O pessoal guarda a gente aí, faz essas médias com a gente. O senhor também deu dinheiro esse pessoal aí para falar, né, pastor? Ô, rapaz! Seu Deus! Não dei não, viu? Não dei não. O pessoal está tudo confirmando aqui, Márcio. É verdade, professor top. Glória a Deus, isso é muito bom, gente. Eita, meu Deus. Amém? Está gabaritado, né? Para falar Glória a sobre Deus. isso. Glória a Antes Deus. da gente começar, fizeram um comentário dizendo o seguinte, Sim. que o professor Márcio, né? Ele fala sobre ministério prático e parece que sai dele. Não é algo que ele decorou, preparou, não é algo que sai dele. É algo que já está nele. Por isso se torna tão compreensível, entendido, né? E o pessoal ama tanto isso. Isso é muito bom, né, Márcio? Eu acho que é porque a gente vive isso, né, pastor? Eu acredito que, claro, para mim, qualquer ministro, em qualquer um dos 5 ofícios, está capacitado para falar sobre esse assunto, ministério prático. Mas eu acredito que aqui, o pastor, né, ele de alguma maneira, embora seja o apóstolo que toque nos 5 ofícios ministeriais, o pastor ele tem que trabalhar na área do ensino, do aconselhamento e ele está sempre envolvido com a prática ministerial. Então, na verdade, é uma aula que a gente tem lá o roteiro, né? Dentro tem a Uhum. separata, tem o conteúdo programático, mas também a gente só fala do que a gente vive, né? Então acaba sendo realmente a gente é associado, que sai naturalmente da gente, mas é o dia a dia da gente. Verdade. Isso se torna uma rotina, né? Que deixa a gente mais experiente em tudo, né? Então, professor Márcio, É, eu pediria para que o senhor pudesse dar uma explanação geral sobre o que é a disciplina Ministério Prático, Uhum. para daí, então, a gente começar a fazer perguntas mais específicas, né? Você É, poderia falar? a matéria Ministério Prática no Rema é uma das matérias que é exatamente o que o nome diz. Fala-se sobre práticas ministeriais, né? Desde o chamado, ah, passa pelas qualificações para o ministério, a diferença entre ser chamado e ser separado para o ministério, toca em várias outras matérias do Rema, né, como submissão e autoridade, fidelidade, fé, porque fala das qualificações para o ministério. Então, como a gente estava conversando aqui, pastor, é compartilhar do que a gente vive, né? Eu gosto de algo que as pessoas falam sobre de repente aconteceu isso, de repente a igreja cresceu, de repente a pessoa está no ministério. De repente, para quem vê agora, né?
todo Verdade. ministro tem uma história, é quase igual jogador de futebol famoso, né? Você olha o jogador, meu Deus, como joga bola, mas tem toda uma história por trás. Ministério é da mesma forma. A gente compartilha. Então, a matéria fala exatamente sobre isso, sobre os 5 ofícios ministeriais, a diferença, a unção, as responsabilidades, a área de atuação, e principalmente também fala sobre o ministério de Jesus, né? As práticas ministeriais do ministério de Jesus. É uma matéria fantástica. Eu dou outras matérias também, mas eu vou dizer para o senhor que essa, junto com submissão e autoridade, são as matérias que eu mais gosto, porque são áreas que tanto eu vivo, como pratico, como já errei nelas também. Então, são as matérias que eu estou bem familiarizado. Muito bom, querido, muito bom. E um abraço a Josi também, que está conectada aí, né? Sua esposa. Pastor Aí, Abraão gente. aí também, ó. Pastor Abraão, pessoa, forte abraço. Outro professor também Top. amado aqui em Resende. Eita, é isso aí. E, Pastor Márcio, geralmente as pessoas na igreja, né, elas escutam essa expressão, né, sobre a questão do chamado, né? Você tem um Uhum, chamado, e uhum, daí começa uma busca, uma procura para poder entender ou achar o seu chamado, né? Para que foi uhum, criado a missão, né? E fica em uhum. busca, né? Mas eu faço uma pergunta bem direta que geralmente os alunos fazem constantemente, né? Como eu posso encontrar o meu chamado? Eu acredito que a primeira coisa para a pessoa encontrar o chamado é se matricular no Rema, né? Eita, muito bom. Olha aí, pessoal. Essa é uma das. É uma atitude que vai te ajudar a encontrar o seu chamado, a despertar o chamado. A questão do congregar também, do estar na igreja. Claro, todo ser humano, a gente ensina isso, já nasce com um propósito, né? A gente tem textos lá em Jeremias, como no Novo Testamento, Paulo falando sobre o chamado desde o ventre. Então, todo ser humano nasce com um propósito, nem todo ser humano vai compreender qual é esse propósito. É por isso que Paulo Verdade. diz, inspirado pelo Espírito Santo em Efésios 5, que nós não devemos ser insensatos, mas devemos procurar compreender qual é a vontade de Deus. Então, ele fala de procura e compreensão. Então, não é algo que é no estalar de dedos, é algo que gradativamente a gente vai conhecendo. Eu falei do rema e falei do congregar, porque como é uma procura, e eu sei que às vezes a gente quer basear, quando a gente fala de chamado, a gente quer basear a fé da gente na experiência de alguém, né? Então, tem alguns Verdade. ministros que, e eu aqui não estou questionando, mas que de fato tiveram experiências espetaculares com a questão do chamado, né? Tiveram visões, sonhos. Jesus apareceu para alguns. Temos o exemplo do irmão Reagan, né? Que viu a Jesus. Eu leio muito os livros de Robert Liardon, que escreveu Generais de Deus. Ele, com 12 anos Muito de bom. idade, foi arrebatado aos céus. E nos céus ele foi separado para o ministério para o ofício de profeta, recebeu a imposição de mão de Jesus. E Jesus instruiu ele a escrever sobre a história de grandes homens de Deus, de grandes avivalistas. Enfim, nem todo mundo tem uma experiência assim. Nem todo mundo é chamado dessa forma. Na verdade, eu creio que a maioria das pessoas no ministério hoje, elas vivem uma vida de atividades na igreja local e daqui a pouco ela se encontra dentro do chamado. Então, o que é mais importante para a pessoa descobrir o chamado? E fazendo aquilo que vai chegando às mãos dela para fazer, aproveitar toda a oportunidade na igreja local, estar envolvido Amém. na vida da igreja, nas atividades da igreja, e de repente ela vai se descobrir dentro do chamado dela. Se Deus quiser chamar ela de forma espetacular, dentro das atividades da igreja ela vai ser chamada. Ninguém é chamado para o ministério sem fazer, sem ter envolvimento na igreja, sem estar fazendo alguma coisa na igreja. Então, é uma procura. Eu acredito, pastor Wellington, que é algo que a gente não tem que ficar esquentando muito a cabeça com isso, né? Ah, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Isso coloca pressão sobre a gente. A gente não precisa estar preocupado se o que a gente vai fazer se eu sou pastor, se eu sou apóstolo, profeta, evangelista, mestre, diácono, ministério de socorros. Eu acho que a gente precisa fazer aquilo que chega à nossa mão para fazer. A gente tem que ajudar, auxiliar, porque quando Jesus ele separou os 12, escolheu os 12, guiado pelo Espírito para começar um treinamento ministerial,
Eles nem lá sabiam que era apóstolo. Eles eram discípulos. Isso. Foram separados, Muito bom. estavam sendo treinados e abriram mão das atividades seculares e começaram a viver integralmente sendo discipulado por Jesus. E não tinham noção do tamanho da responsabilidade. Estavam 3 anos e meio, treinamento intenso, 24 horas por dia, mas não sabiam o que era ser apóstolo. Então é algo que a gente não deve esquentar muito a cabeça. Chegou na nossa mão, a gente vai fazendo. Daqui a pouco você se encontra dentro do chamado. Você pode ter uma direção clara, mas você pode, de repente, se descobrir fazendo algo que você nunca pensou que seria capaz de fazer. É a unção operando na gente. Muito bom, muito bom. E nós temos o chamado da reconciliação, né? Sim, Como você bem disse, né? Temos que reconciliar o mundo com Deus, né? E quando a gente está se envolvendo com a igreja, estamos envolvidos nesse ministério da reconciliação, nesse trabalho, nesse serviço. Então, existem coisas que a Bíblia já nos chamou para fazer. verdade. Devemos fazer, né? E aí Deus vai guiando, como o Senhor bem disse, bem colocou, na estrada, na obediência de cada dia, vai se revelar para você aquilo que Deus chamou você para fazer especificamente, não Eu é? gosto, eu gosto de algo que o pastor Edilson de Lira fala, pastor, que é o importante não é o que você faz, mas quem você se torna no processo, né? É mais Muito bom. importante do que o que você faz. É isso mesmo, muito bom. Muito bom. E todos os crentes têm o ministério da reconciliação. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Então, a gente vive nesse tempo de modernidade onde as pessoas são muito criativas, né? E elas criam uma série de atividades na igreja local que não tem nenhum fundamento bíblico e missões também que não são a proposta pela Bíblia. Então, as pessoas elas estão se arrependendo pelos outros, intercedendo e orando para que, sem fundamento bíblico, para que coisas mudem, jogando sal, suco de uva, fazendo atos Isso. proféticos, enquanto a Bíblia diz que a gente deve ir e pregar o Evangelho, ir e fazer discípulos de todas as nações. Esse é o ministério da reconciliação que nos foi confiado. Muito bom. A igreja tem a missão de anunciar ao mundo, porque essa definição bíblica do ministério da reconciliação, anunciar ao mundo que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, uma obra que já foi feita, por isso evangelizar é dar uma boa notícia. Qual a boa notícia? O problema do pecado já foi resolvido em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bom. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Porque hoje já houve essa restituição à glória de Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem tem a missão de fazer isso? A igreja como um todo. Não é o evangelista. Uma coisa importante, pastor, é falar sobre essa questão do evangelista. O evangelista, ele não tem a função de evangelizar, mas de equipar a igreja para que a igreja evangelize. Porque senão a gente Verdade. coloca nas costas do evangelista ou de um suposto departamento de evangelístico da igreja, de evangelismo, perdão, porque a gente fala, Uhum. o responsável por evangelizar na igreja é o departamento ou o ministério de evangelismo. Não, a igreja tem o ministério da reconciliação. Foi algo que foi confiado à igreja. Se a igreja não fizer, e quando fica nessa briga, eu não tenho ministério, qual é o meu ministério? A gente já tem uma grande responsabilidade. E a Verdade. função de todos, pastor, e o senhor sabe disso, tem pessoas que vão passar e passam pela vida do senhor que jamais vão passar pela minha vida. E assim Verdade. na igreja também. Membros que ainda estão começando, que não tem tempo para estar envolvido com mais tempo na igreja, mas eles estão em locais, no trabalho, no contexto de onde moram, que vão ter contato com pessoas que jamais nós, como pastores, vamos ter contato. É a única forma da pessoa ver Jesus é através da vida daquela pessoa. E não é só não é opcional, né? É uma missão que foi confiada, é um ministério, é um sacerdócio, o ministério da reconciliação. É o que não deve Verdade. ser desconsiderado nem tratado com negligência. A gente precisa realmente ajudar a igreja a entender. E cumprindo o ministério da reconciliação, daqui a pouco você se encontra dentro daquilo que Deus chamou você para fazer. Muito bom. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui de Jesse Leia. Ela pergunta o seguinte:
O serviço desempenhado na igreja local pode não ter relação com o chamado? A vida é assim, né, pastor? A gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente faz o que precisa. Então, por isso é, é serviço, né? Por isso é servir. Como a gente serve? A gente serve naquilo que precisa de alguém para fazer, resolver o problema. Então, é um serviço. O que vai colocar a gente naquilo que Deus chamou a gente para fazer? Fidelidade naquilo que Amém. a nossa liderança precisa que seja feito. Então, a gente faz o que Muito precisa bom. ser feito. Quando Jesus ele precisava que os discípulos fossem comprar pão, falou, vai lá comprar pão, pega o dinheiro ali e vai comprar pão no deserto, quando houve a multiplicação dos pães e peixes, na primeira multiplicação. Então, o serviço dos apóstolos naquele momento foi comprar pão para o povo. A gente faz Isso. o que a gente foi chamado para fazer. Eles não foram chamados para ser comprador de pão, comprador de peixe. Eles estavam sendo treinados para um grande ministério. Mas essa fidelidade nas pequenas coisas vai colocar a gente em grandes coisas. Eu ouvi certa vez, já tem muito tempo isso, quando eu fiz o Rema, um professor dizendo: a gente faz hoje o que a gente não gosta, para amanhã a gente fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Eita, legal, muito bom. Às vezes a gente vai fazer, porque assim, a gente está à disposição para servir. Quando a gente serve, a gente precisa, e ainda mais início de igreja, né? Mesmo a igreja com já algum tempo, com uma certa estrutura, não são muitas pessoas que estão disponíveis para o serviço. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer o que a gente não foi chamado. O ideal é que a gente faça aquilo que a gente tem um talento, um dom para fazer. Mas se não tem gente para fazer, até cantar a gente tem que cantar. Eu sei que o povo sofre com isso, mas no meu caso, né, do caso do senhor, não. Ah, meu Deus. Bom demais, gente. É isso aí. Vá aprendendo, vá pegando pepitas aí que estão sendo passadas, colocadas, né? Sirva na igreja local. Esteja com o seu coração na obra, envolvido, né? Honrando sua liderança, porque esses são valores que são acrescentados à sua vida e você vai valorizando e Deus está conduzindo você para o lugar que Deus te chamou para ser, né? Para fazer, né? Para realizar, né? Lembrando que os discípulos foram treinados antes do ide de Jesus, né? Ide por todo mundo pregai. Jesus treinou os discípulos, né? Passou aí, como o pastor bem disse, 3 anos ensinando, mostrando para eles, para depois liberá-los. Então é importante demais estar sendo moldado na igreja local. Se você é uma bênção na igreja local, você vai ser uma bênção para onde você for ou na própria igreja local. Tem E uma mística, pastor, também sobre essa questão do treinamento, né? Qual é diga. o treinamento? Como é que é o treinamento? Eu Uhum. preciso entrar no grupo de treinamento. Bom, o treinamento que Jesus deu para os discípulos foi viver com ele as práticas, suprindo necessidade, trabalhando, fidelidade. Tinha tempos de sentar para ser ensinado, tinha questões que eles levantavam. Jesus não estava nem tratando daquele assunto, nem dando uma aula específica, e de repente os discípulos perguntavam. Para mim, o treinamento, ele, claro, uma vez que a pessoa tem um chamado, para ensinar e o senhor descobre que a pessoa tem condições de ser um professor do Rema. O senhor vai dar um treinamento mais específico sobre como ir, como começar a aula, algumas experiências que o senhor já teve no ministério, como ser um ministro itinerante, como se comportar ao ser recebido na casa de um diretor, ou dando aula numa escola fora. São pontos específicos, mas o treinamento mesmo, o grosso do treinamento, por assim dizer, é o dia a dia da igreja, é andando com o pastor, servindo a igreja, ouvindo. Tem duas maneiras da gente ter uma resposta, ou por revelação ou por questionamento. Então, quando não havia revelação de algumas coisas no treinamento que Jesus deu para os discípulos, eles perguntavam, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Era uma aula que Jesus não ia dar para eles. Foram eles que E- perguntaram. Então, tem coisas que. Muito bom. E como a gente vai ter essa oportunidade de fazer pergunta? Andando junto, pastor. Então, o povo Muito quer ser bom. treinado, quer eu só vou entrar no treinamento se o pastor me chamar, criar um grupo do WhatsApp de treinamento ministerial ou treinamento para o licenciamento. Aí a pessoa fica perdendo tempo e perde essas oportunidades tão preciosas
de estar junto do pastor, de estar junto da liderança da igreja, de estar perguntando, de estar vendo, de estar, sabe, estar ali do lado. O apóstolo Guto, ontem na live que a gente fez, o senhor estava lá, ele falou Foi sobre associação. O irmão Rega ensina muito que é bom. uma das maneiras da gente receber da unção que está sobre alguém é associação. E essa associação é uma oportunidade divina que a gente às vezes desperdiça, porque a gente está esperando até que ninguém me vê. E se ninguém te vê, seja você que se revele, que seja visto, Amém. né? Quem não está presente não é visto. Então, aparece. É isso mesmo. O pessoal está comentando aqui e está dizendo o seguinte: tenho sido muito abençoado quando comecei a servir na igreja local. É isso mesmo, gente. É isso aí. E também eu queria só acrescentar quando a Bíblia fala em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Esse texto ele nos mostra que o ensino, né? O treinamento vem no caminho, como o senhor bem colocou, né? Da mesma Uhum. forma, o pastor é um pai na igreja, ele é Isso. colocado como uma figura de pai. Então, a igreja, se você quer ser treinado, querido, se aproxima do teu pastor, segue teu pastor, fica próximo a ele, porque o pastor vai estar ensinando com gesto, com palavras específicas no púlpito, né? Você está ensinando e você vai pegando por associação e aí você está sendo moldado. Quando se precisar de um pouco de orientação sobre, pronto, o professor do Rema, aí vai ter também algo separado. Mas o Uhum. segredo todo está associado, ligado de coração, não é isso, pastor Márcio? Tem que ter essa ligação o senhor deve ter passado por isso. Eu me lembro quando fiz o Rema, a gente se graduou, eu e Josi, em 2001, no Rema aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ficou um tempo sem ter Rema, agora voltou a ter Rema em Campo Grande. A gente foi muito bom. Sabe, a gente tinha um desejo tão grande de estar perto dos professores. Já tínhamos a experiência de estar perto do pastor da igreja. Na época, nosso pastor era o pastor Marcos Honório, né? O pastor Marcos Honório Pai, que está lá agora no Chile. E a gente estava perto dele. Mas à medida que os professores vinham, né, a gente tinha aquele desejo de saber como é que era o dia a dia, de servir de alguma forma. E Deus me deu a oportunidade de servir a alguns professores, né, de estar junto. Eles ficavam muito aqui no Rio, ficavam hospedados. Só tinha um Rema no Rio de Janeiro, né? Então, aquele dia a dia, sabe, ouvindo, vendo, orando junto, servindo de alguma forma, precisava de alguma coisa, a gente fazia. E foi assim que começou o treinamento. As pessoas hoje, elas desperdiçam algumas oportunidades e eu acho que acaba deixando comum, né, essas portas que Deus abre, essas possibilidades que a gente tem de estar perto de ministros. E a gente não deve ver isso como comum, mas como oportunidade divina, como uma oportunidade que Deus dá para a gente desenvolver o chamado mesmo, de ser despertado no chamado, estar associado àquela unção, sabe? Estar perto do ministro. Eu imagino que se Jesus estivesse com o ministério terreno agora, aqui em carne e osso, atuando no ministério aqui na Terra, a gente está na dispensação do Espírito Santo. Mas imagina se a gente não ia querer estar perto dele, passar um dia com ele, Com comer certeza. junto. Eu me lembro, há pouco tempo, acho que 1 ano, 2 anos, a gente teve o privilégio de receber Brad Fluke aqui na igreja. Então, o Brad Fluke Muito veio bom. ministrar um domingo à noite e foi fantástico. Ele já começou debaixo de uma unção, foi maravilhoso. Mas o mais legal mesmo foi depois do culto, que a gente teve a oportunidade de ir num restaurante jantar com ele. E ali ele começou a contar parte da história dele, experiências, coisas que ele viveu. Essas oportunidades são preciosas demais. Eu costumo dizer que nos bastidores a gente recebe mais do que no culto. Não que não seja importante no culto, ainda mais se a gente só tiver o culto, né? Mas a gente tem a oportunidade de estar junto nos bastidores. Eu me lembro das conversas da gente aí em Resende, pastor, o tempo que a gente vai recebendo, ouvindo, e como hoje eu aplico na minha vida e no meu ministério coisas que eu aprendi com o senhor sentado à mesa, comendo, batendo papo, tomando café, tarde da noite, madrugada. Verdade, as mulheres indo dormir, a gente ficando conversando. É, E mas o senhor me ensinou muito mais, viu? nada.
Quem ensinou muito mais foi quem saiu primeiro, Marcelo Saraiva. Ah, verdade. Muito bom, gente. Aí, pastor Márcio, sobre as qualificações para o ministério. É Então, bom a gente falar um pouquinho sobre isso. tem um texto que é a base, que é 1 Timóteo capítulo 3. Eu acho que é um dos textos mais importantes sobre qualificações para o ministério. A gente tem outros textos, e eu coloco dentro do pacote das qualificações, vou falar um pouco sobre isso, mas dentro do pacote, o congregar, para mim, é o mais importante. Muito Ninguém vai bom. entrar para o ministério sem congregar. Para mim, a primeira qualificação de um ministro é ser alguém que é fiel no congregar. Está presente na igreja, está envolvido. Jesus não chamou para o ministério. Eu lembro daquele jovem rico, que a Bíblia diz algo interessante sobre esse jovem rico, que não seguiu a Jesus. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus chamou esse jovem que ele mandou abrir mão, vender tudo, o que ele tinha e dar aos pobres. A Bíblia diz que ele amou esse jovem e chamou ele para fazer parte, para compor o grupo que seguia Jesus, que andava junto com Jesus. Não necessariamente fazer parte dos 12, porque a Bíblia nos ensina que tinha mais de 12 que andavam com Jesus, que seguiam a Jesus no ministério. Mas esse jovem foi um deles. Então, eu tenho como base essa passagem para saber que para estar no ministério, a primeira coisa é congregar. Então, claro, fidelidade é um pré-requisito, mas ninguém é fiel se não congrega. Então, congregar é a primeira coisa. É uma das primeiras qualificações ministeriais, se não a mais importante, é congregar. O restante que a gente vê aqui nessa lista que tem em 1 Timóteo, no capítulo 3, e tem algo interessante aqui, pastor, que eu quero até, se eu me permitir ler aqui, o Fica à versículo 1 vontade. o versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ou deseja o episcopado, vou substituir essa palavra por ministério. Se alguém deseja o ministério, excelente obra almeja. Então, esse versículo deixa claro que ministério é trabalho, mas tem algo interessante aqui que ele fala: olha, se alguém deseja algo excelente. E o versículo 2 vai começar uma lista de coisas que precisam ser ajustadas na vida da gente, na nossa família, no dia a dia, no caráter. É necessário, portanto, que o ministro seja, e aí vem uma série de exigências, que a gente chama de qualificações para o ministério. Só que todas essas coisas aqui, elas devem ser observadas no período do desejo. Então, mais uma vez, Isso, eu vou voltar para o congregar. Então, quando é muito bom. que eu devo fazer o ajuste? Quando eu desejo. E esse desejo é estimulado pela Bíblia. Desejar o ministério não é errado. Querer ser pastor, querer ser professor do Uhum. Rema. Então, não é errado, Isso, não, ser errado. evangelista, ser missionário. Isso é estimulado pela Bíblia. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, era meio assim, era associado a soberba, né? Querer ser pastor. Ah, tá querendo ser Uhum. pastor, como se fosse algo errado. Não sei, até porque quem acha que é status ou quem tem um entendimento errado, que se soubesse de fato que é, acho que muita gente ia pular fora. Claro que é uma graça, a gente sabe disso, mas desejar o ministério é algo estimulado pela Bíblia. Agora, nesse período do desejo, é que os ajustes são feitos. E como esses ajustes são feitos? Com a ajuda do pastor. Não tem Isso como mesmo. você fazer ajuste por conta própria, sem estar debaixo de uma liderança, de um mentor, de um pai espiritual, de pais espirituais. É necessário, portanto, que o ministro, né, vou substituir a palavra bispo por ministro, que o ministro seja irrepreensível. Irrepreensível como? Alguém que não dá nenhum motivo para ser repreendido. Como a gente sabe que alguém é irrepreensível? Porque é alguém que está sendo treinado e no dia a dia da igreja ele é observado por um ministro. É porque a gente não tem como ver a vida da pessoa no trabalho, às vezes nem na família, né? Porque o dia que a pessoa sabe que o pastor vai visitar ela arruma a casa para receber o pastor, ela ajeita as coisas. Mas ali naquele dia a dia da igreja, então você vai descobrindo que aquela pessoa realmente, a Bíblia não fala perfeito, né? Fala irrepreensível. O irrepreensível não quer dizer que a pessoa não vai errar em algum momento.
Tá entrando aqui meu Uhum. amigo Bispo Maurílio, pastor, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui de Nilópolis, Oh, na Baixada seja Fluminense, está dando a bem-vindo, honra Bill. aqui. Muito bom. Então, essas qualificações, elas são importantes e elas são tratadas e aprendidas na igreja. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, veja, fruto do Espírito, trabalhando o fruto do Espírito, modesto, onde a gente cresce em humildade, hospitaleiro, apto para Amém. ensinar. Todas essas coisas são praticadas em casa, praticadas lá fora, mas são trabalhadas na igreja local. Verdade. Como é que eu vou aprender a receber, a ser hospitaleiro, se não, onde eu vou aprender, se não na igreja local com um pastor que já recebe ministros? Eu aprendi a receber pessoas e colocar a mesa na casa do pastor Eliezer, sendo recebido em Sim. São Paulo por ministro, como professor do Rema. A Josi sempre fala isso, a gente sempre ensina isso, a gente morava numa casa tão pequenininha, pastor, que a gente não tinha nem mesa. Então a gente não tinha o hábito de comer à mesa, porque a gente nem tinha mesa, a casa da gente era muito pequena. Então quando a gente foi recebido a primeira vez pelo pastor Eliezer lá em São Paulo, na época lá na Zona Leste de São Paulo, a gente saiu de lá, a gente foi tão bem recebido, a gente foi tão bem tratado, que a gente voltou para a casinha pequena sem mesa. Mas a gente começou a desejar uma casa que tivesse espaço para colocar uma mesa, para poder receber pessoas. Então a gente aprendeu isso servindo na igreja, Glória a com Deus. pastores. É assim que a gente aprende, desenvolve essas qualidades para o ministério. Isso mesmo. Então, eu penso, Aleluia. e aqui a gente vai ver a exigência, tanto para aqueles que desejam o ofício ministerial, um dos 5 ministérios, mas também para o Ministério de Socorros. Então, todo mundo tem que observar essas qualidades, essas qualificações para o ministério, porque está todo mundo no Ministério de Socorros. É verdade. Muito bom, pastor. Ótimo. Glória a Deus. Está sendo edificante aí, pro pessoal aí. Glória a Amém. Deus. E interessante também que a Bíblia coloca, né? Sobre o fato de não ser um neófito, né? Uhum. E é importante as pessoas entenderem essa palavra, né, pastor? O que isso representa, né? O que isso quer dizer, né? O neófito, ele é o novo convertido, né? Ele é aquele que está começando, né? Mas ele é também o inexperiente, né? Então, a pessoa Aí, pode ter 30 anos na igreja, mas não tem verdade. maturidade ainda para estar no ministério. Ministério não é um lugar para amadurecer, ministério é um Isso, lugar para pessoas maduras, né? isso. Ministério é coisa muito séria. Ministério, quando a gente Verdade. fala de ministério, a gente está falando de lidar com vidas e de trabalhar com pessoas como se fosse Jesus pessoalmente trabalhando, porque a gente representa Jesus no ministério. Então, não é Uhum. um lugar para inexperientes, para novos convertidos. Eu me lembro que no meu tempo de pentecostal, né, início da caminhada, a gente ia nas reuniões de oração para ter a oportunidade, né? O jovem está com a oportunidade para poder pregar, a gente queria oportunidade. E às vezes a gente reclamava quando não tinha oportunidade. Hoje eu sei que as oportunidades não dadas eram livramentos. Porque tem É isso. pessoas que não estão prontas, pastor, ainda para o ministério. São inexperientes, não têm Uhum. maturidade para estar numa posição ministerial, para estar em evidência. E aí, em evidência é mais difícil de fazer ajuste, porque está todo mundo observando você. Então, a gente era livrado, recebia livramento de sofrimento. Porque eu conheço pessoas que, porque queimaram etapa, forçaram a porta, né, para entrar no ministério, e quando estavam lá dentro viram que a coisa não é simples, não se desenvolve ministério sem graça, não Isso. tem nada a ver com chamado, tem a ver com Uhum. entrar antes do tempo no chamado ou entrar como um neófito, né, ainda Uhum. inexperiente, imaturo. E aí chegaram à conclusão que não foram chamados, porque foram chamados, mas entraram antes do tempo. E às Verdade. vezes o tempo que a gente fica no treinamento, ou não estar ainda separado para o ministério, é um livramento, a gente está sendo poupado porque é mais vergonhoso entrar e ter que sair
do que esperar mais do que algumas pessoas para poder entrar. Às vezes, passar um tempo sem entrar, mais do que alguns, né? A gente fica, ah, meu Deus, fulano já foi licenciado e eu ainda não. O outro já foi ordenado e eu nem licenciado fui. Às vezes é um livramento, a gente está sendo poupado. Porque não é vergonha não ser separado. A vergonha é, depois de separado, ter que voltar atrás. Então, a Bíblia diz que o neófito, nesse texto, ele pode ser tentado e cair na mesma soberba que Satanás. Uma das coisas que a gente precisa aprender, a Bíblia diz assim, o homem é provado pelos louvores que recebe. A gente só usa a palavra provação para problema, mas até elogio é uma provação. E se a pessoa não tiver maturidade, o bichinho, a mosca azul, né, como se diz, ela pega a pessoa. E ela está numa posição, e se ela não tiver maturidade para lidar com elogio, eu digo para as pessoas, eu não acho que eu sou o melhor professor do mundo, não. As pessoas aí são muito bacanas, muito generosas, mas eu sei que eu sei ensinar. Não é soberba, mas também a gente não deve ter falsa modéstia. Então, sim. Quando o elogio vem, quando o reconhecimento vem, a gente reconhecer que é a graça de Deus, é a unção. Então, eu não tenho problema de ser elogiado, eu sei lidar com isso, porque eu sei de onde vem a minha capacidade. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente tem maturidade para administrar, porque vão vir elogios, vão vir reconhecimento, oferta, presente, abraço, portas vão se abrir. A gente só não deve esquecer que é só por causa da graça, é por causa de Jesus. É como o jumentinho na entrada triunfal, né? Verdade. Isso mesmo, querido. E também, porque às vezes as pessoas olham e no púlpito não acham que o ministério é só o púlpito, né? Tá pregando, se movendo na unção e tudo isso. Mas o ministério não é só aquilo. Tem muita coisa por trás. E eu costumo sempre dizer que a maturidade que Deus espera de nós, principalmente, é a maturidade do andar em amor, né? De você saber viver em amor. Porque o amor é a maturidade do crente. Por que eu quero ser usado nos dons? Por amar as pessoas. É isso mesmo. Porque que as pessoas sejam edificadas, né? Por isso, Paulo, quando fala do amor, ele coloca entre o capítulo 12 e o capítulo 14, né? Que ele fala dos dons, ele bota no capítulo 13. O pessoal já diz que ali é como se fosse um sanduíche, né? Onde a carne, que é o que dá sabor, está no meio, né? Ele está dizendo que o amor dá sabor aos dons. Não é ser usado. Então, um neófito, ele sendo usado nos dons, ele vai buscar em benefício próprio, pensar em si mesmo, né? E essa maturidade se ganha ouvindo o seu pastor, sendo orientado pelo seu pastor, pelos ministros que vão à igreja, com as unções diferentes que vai nos moldando, né? E também existe uma parte particular, né? Que você acelera, né? Você tem que ser um praticante da palavra. Quanto mais você pratica a palavra, mais maturidade vai chegar para você, né? E nesse campo de qualificações, professor Márcio, eu queria que você falasse um pouco sobre a fidelidade. Sim, então, fidelidade é o primeiro, é a primeira qualificação para o ministério, né? A Bíblia diz que Jesus ensina que aquele que é fiel no pouco, quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele diz: o fiel no pouco será colocado no muito. Então, não há promoção, não há separação para o infiel. Então, se a pessoa não é fiel como fiel a Deus, aos princípios da palavra, mas fiel à visão da igreja local, à liderança da igreja local. Essa fidelidade, ela é visível. Porque se é uma qualificação, ela tem que ser algo visível. Tem que ser algo que dá para ser avaliado. Então, os fiéis são aqueles que vão ser colocados no ministério. Pastor, fidelidade a gente desenvolve à medida em que a gente pratica a palavra, e é uma decisão. Uma pessoa que decide ser fiel, porque fidelidade não se ensina, né? Verdade. Por assim dizer, você não treina um infiel para ser fiel. A pessoa decide ser fiel. Ela é uma decisão.
A pessoa pode fingir fidelidade, mas a fidelidade ela é visível, ela é vista no dia a dia. Então, são pessoas que talvez não tenham tanto talento como outras, talvez não pregue tão bem como outras, mas falar se aprende, pregar se Isso, aprende, verdade. ensinar se aprende. A pessoa pode começar não sendo um bom pregador, um excelente pregador, pode não ter um excelente português. Isso tudo se aprende. Fidelidade não. Fidelidade é uma decisão diária. Fidelidade é Isso, você estar entre duas decisões e tomar a decisão de ser fiel. Isso diariamente acontece na vida da gente. Então, principalmente nesse convívio. A igreja é um lugar fantástico. A igreja é um lugar, igreja local, é um lugar onde a gente aprende relacionamentos, desenvolve relacionamentos. Então, a gente vai ter que lidar isso. com as imperfeições das pessoas e a gente vai ter que ter pessoas lidando com as nossas imperfeições. Então, é um grande desafio. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, quando Paulo fala dos últimos dias, ele fala que os últimos dias serão tempos difíceis. Não é só por causa de pandemia, terremoto, maremoto, furacão, tsunami. Ele diz, porque os homens serão ingratos e irreconciliáveis. Fala de relacionamento interpessoal. O desafio desse tempo é relacionamento interpessoal, dos últimos dias, principalmente na igreja Isso local. Na é igreja verdade. local tem esses desafios que a gente vai ter que lidar e diariamente a gente vai ter que estar escolhendo ser fiel à liderança ou infiel. Então, pode até ser que as pessoas consigam enganar a liderança por um tempo, mas aí lembra, Uhum. fidelidade é algo visível. Se a pessoa se for o Adriano chegou aí agora, se for um bom artista, Isso. um bom ator, pode ser até que engane a gente por um tempo, mas a gente também está falando de coisas espirituais, né, pastor? Então, o que a gente não consegue ver naturalmente no dia a dia, o Espírito Santo vai revelar. Pode ser que passe um ou outro, Judas passou, né? Verdade. Jesus foi guiado pelo Espírito para escolher os 12, inclusive Judas Iscariotes. Passou. Verdade. Eu não acredito que Judas começou como infiel. Eu também acredito. Havia fidelidade para ele ter sido separado por Deus. Ele desenvolveu essa infidelidade. Ele foi colocado entre trair e não trair. Ele escolheu trair. Entre roubar o dinheiro da bolsa ou não roubar. Ele decidiu roubar. Então, é sempre uma decisão, né? Quando a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, essa liberdade é uma liberdade de escolha. A gente é livre. A Bíblia diz que antes nós éramos influenciados pelo príncipe das potestades do ar e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Uma vez que a gente foi liberto, transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, agora a gente é livre para tomar decisão. Então, fidelidade é uma decisão. A gente vai sendo ensinado pela palavra, vai sendo treinado pela palavra, na igreja local. Eu quero, nesse tempo aqui, pastor, enfatizar essa questão da igreja local. Porque a igreja Isso local, mesmo. às vezes, é desconsiderada. O rema é muito importante. Mas Isso. se a gente só está no rema e não congrega, a gente vai ter problema. É verdade. O ministério é ativado na igreja local, o ministério é Isso. desenvolvido na igreja local e a separação acontece com pessoas que são fiéis na igreja local. Fidelidade, ela é demonstrada e desenvolvida na igreja local. Então, a gente não está mais debaixo da influência de Satanás, a gente é guiado pelo Espírito, e mesmo guiado pelo Espírito, a gente tem a liberdade de escolha de seguir a direção do Espírito ou não. Então, essa é a primeira qualificação, para mim a mais importante. Todas Verdade. essas qualificações listadas em 1 Coríntios capítulo 3, elas são decisões, ajustes que são feitos no caráter a partir dessa primeira decisão, fidelidade. O homem que é fiel, ele vai decidir ser fiel à sua família, à sua esposa, a mulher ao seu marido, a liderança da igreja, vai ser Isso hospitaleiro, vai ser fiel à palavra, fiel a Deus. É isso mesmo. Inclusive, nosso querido pastor Tadeu, né? Tadeu Borba está Oh, conosco aqui. Um forte outro abraço, amigo. querido Tadeu. Amamos você, querido. Uma bênção, Tadeu. Um E grande ele abraço, colocou pastor uma Tadeu. frase aí bem interessante aí. Muito boa. Ele diz que Deus não galardoa a função, galardoa a fidelidade. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. As funções a gente desenvolve de acordo com o chamado e debaixo da unção. Fidelidade não. É Fidelidade não. verdade.
Eu ministrei no domingo próximo passado sobre exatamente esse assunto, a parábola dos talentos, né? Quando Jesus ensina sobre aquele senhor que confiou a um talento, a outro 2 talentos e a outro 5 talentos. A Bíblia diz que ele confiou segundo a capacidade de cada um. Então, quando esse senhor da parábola volta para o dia do ajustes de contas, como Jesus ensinou, a Bíblia diz que ele fez a mesma pergunta, ele recompensou do mesmo jeito o que multiplicou os 5 talentos e os 2 talentos. Foi a mesma pergunta para o que tinha 1 talento só. Agora, interessante, ele cobrou segundo aquilo que ele deu, segundo a capacidade de cada um. Então, a capacidade, a função, o que a gente faz debaixo de unção, debaixo de graça. A gente recebe de Deus o que a gente faz. Agora, fidelidade não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa. E a recompensa é, de fato, pela fidelidade. Glória a Deus por isso. Muito bom. E lembrando também, gente, que nós estamos servindo a Deus, né? Deus é o dono da igreja. Então, por mais que alguém tenha uma atitude equivocada e errada, nós temos que ter uma atitude de misericórdia para com elas, porque elas estão lidando com o próprio Deus, né? E Deus não vai deixar. Deus ama o povo, Deus levanta as pessoas. Tudo o que nós temos veio do Senhor. Como o pastor Bud sempre dizia, não foi você, foi o Espírito Santo através de você. Então, isso é para a gente entender que o nosso serviço está ligado a Deus. Os olhos do Senhor estão olhando para nós. Quando desenvolvemos essas qualificações e nos empenhamos, nós apenas estamos mostrando a nossa fidelidade à Sua palavra, a palavra de Deus, e o Senhor vai galardoar o nosso compromisso em praticar o que a palavra de Deus diz, né? Nós temos alguns minutos e eu quero deixar o pastor e professor Márcio à vontade para ministrar para esse pessoal que está aqui sobre a questão do chamado que Deus vai colocar no coração dele agora para você, querido. Fica conectado para você receber uma porção. Deus já tem falado. E agora de uma forma específica. Algo que eu peço ao querido professor Márcio ministrar para nós agora. Sim, eu quero terminar, pastor, dizendo a minha parte, falando sobre a importância do congregar, né? Hebreus, no capítulo 10, diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como alguns acostumam a fazer, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, onde os cultos não são mais presenciais, por um tempo, e a gente precisa ser fiel a esses encontros virtuais, né? Esse tipo é diferente, embora a gente estivesse preparado para isso, mas é bem diferente. Mas eu quero te estimular a ser fiel às lives, aos encontros virtuais da sua igreja local, da sua liderança. Tem farto material, né? O apóstolo Guto estava falando ontem, a gente liga a internet, vai procurar uma live. É até difícil, porque tem tanta gente com lives, e vamos ter uma daqui a pouco, né, do Ministério, que vai ser top também, com o Pet Scamenet. Mas a gente precisa ser fiel no congregar, honrar a nossa liderança, nesse lugar que a gente vai ser desenvolvido. No mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que a razão de nós não deixarmos de nos congregar é que nesse lugar a gente vai se estimular mutuamente ao amor Amém. E às boas obras. Então, se tem um lugar onde a gente vai receber estímulo, né, motivação para continuar o serviço, é congregados. Então, congregar não é dentro de um prédio, porque a gente tem uma igreja local. Agora, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está congregado virtualmente. A gente não pode perder o contato. Não deixe que esse afastamento tire você do processo que você estava inserido, de treinamento, de aperfeiçoamento para o ministério. E a última coisa é o que Gálatas, no capítulo 6, diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Interessante é que deixa claro que a nossa colheita, como o pastor Wellington falou, vem de Deus e não das pessoas. Então nós servimos as pessoas, esse texto no capítulo 6, no versículo 10 de Gálatas, vai falar sobre cuidar principalmente dos domésticos da fé. Então a gente vai priorizar aqueles que estão junto com a gente, aqueles que servem junto com a gente, mas a nossa colheita vai sempre vir de Deus. Então, uma pessoa pode ser ingrata com você, pode não reconhecer o seu trabalho, pode não te honrar, mas lembre-se sempre,
a recompensa vem do Senhor. Nossa colheita vem de Deus. Se você entender isso, você vai continuar trabalhando e você jamais será frustrado. Glória a Obrigado, Deus, pastor que Eric. bênção. Querido pastor Márcio, muito obrigado, viu, pela parceria, pelo amor, pela gentileza. Eita. Você está conosco e ministrar de uma forma tão graciosa. O pessoal estava pedindo para a gente começar uma nova live, né? Estamos fazendo uma campanha aqui, né? Mas, infelizmente, gente, nós não podemos fazer hoje porque tem a live do Ministério agora, Isso, que isso, vai isso. acontecer. Mas depois a gente faz outra. Ó, Amém? o senhor marcando vai ser uma honra. A gente vai estar. Vou fazer a minha E, aqui também, vou convidar o senhor. E depois o senhor marca outra. eita, rapaz, que responsa. Muito obrigado, obrigado a Josi, viu? A toda a igreja também aí de Nova Iguaçu, Verbo da Vida de Nova Iguaçu, conectados, amamos vocês, somos igrejas parceiras e irmãs. E muito obrigado, viu? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Uma honra mesmo. Dar um abraço na Leila, nas meninas. Pastor Carlos ali, ó, professor Carlos, homem de Deus. Um abração nele. Graças a Deus. Pastor Tadeu também, que acompanha a gente aí, os outros pastores, pastor Abraão, pastor Maurílio. Uma O honra, bispo, pastor. né? Bispo Maurílio. Pastor não, bispo. O bispo. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, viu? Forte abraço a todos vocês. Vamos nos ligar agora na live, que vai chegar Isso agora. aí. Um abração, Tá pastor. bom? Pastor Shalom. Márcio, estamos juntos, viu? Te amo. Também te amo, meu querido. Forte abraço. Outro.